Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Fala, meus queridos, tudo bem? Bom dia para vocês, meus futuros universitários. Então, o que nós vamos ver agora? O que vocês vão aprender agora? A chamada ligação gênica, linkage, ou primeira lei de Morgan, a terceira lei da genética. Nós já vimos a primeira lei, de Mendel, aquele que trabalhava uma característica de cada vez. Aí vimos com vocês a segunda lei de Mendel, que é aquela que trabalhava com dois ou mais caracteres ao mesmo tempo. E agora a terceira lei da genética, ou primeira lei de Morgan, que é conhecida como ligação gênica, ou linkage. A ligação gênica ou linkage, vocês já conhecem. O linkage, é o crossing over. Então, quando nós vamos ter lá cromossomos que fazem crossover, o próprio crossover muda as proporções. Então, deixa de ser segunda lei. Outra coisa, muito importante, deixa eu só puxar o quadrinho ali para vocês, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos para vocês da segunda lei de Mendel, nós sempre estávamos falando assim, isso eu sempre falo e insisto, que você não pode esquecer. Segundo a lei de Mendel, eu ia ter lá um A grande e A pequeno aqui, ia ter um outro cromossomo, um outro par de cromossomos, digo, com o Bzão, Bzinho aqui. Ó. Então veja que o Azão, Azinho, que seriam os genes, eles estão em cromossomos distintos. Isso, gente, é segunda lei. Aquela que você vai fazer, um dos dois, tabelinha, 9331, aquilo tudo que a gente falou com vocês. O que nós estamos vendo agora nessa aula é, na verdade, assim, ó, você tem um par de cromossomos homólogos, representado pelos risquinhos, e você vai ter aqui ó, o A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Então, ó, isso aí que vocês estão vendo é a ligação gênica. Essa é a ligação gênica. Então, quando os cromossomos estão, quando os genes estão no mesmo cromossomo homólogo. Professor, como é que eu vou saber quando que é um, quando que é o outro? Quero saber quando que eu vou saber. Quando você tiver genes como na ligação gênica, ele vai te dizer os genes estão vinculados ao mesmo cromossomo. Quando é segunda lei, está lá no probleminha. Só que a gente nem percebe quando lê, Cromossomos diferentes, cromossomos homólogos diferentes. Está escrito no enunciado do problema. E aí a gente não lê. Aí, professor, mas se não tiver escrito, se não tiver, se o cara não pôs lá, cabeção, aí você vai pelos resultados. Num crossing over, numa ligação gênica, sempre aqueles que fizeram o crossing over, já vamos explicar isso para vocês, a quantidade deles, dos seres que vão aparecer ali, são sempre menores do que aqueles parecidos com os pais. A gente chama de parentais, Então, a gente já vê isso de pertinho ali para você ver. Então, você já vai ver de cara, nossa, esses valores aqui não batem. Lá naquele que nós estudava era 25, 25, 25, 25, ou 75, ou 50, eram valores assim mais redondinhos, mais fechadinhos. Aqui não. Aqui vai dar 8, 17, 20 e pouco, 23. Você vai ver, nossa, uns números meio estranhos aqui de porcentagem, 23% e tal. Você já vai começar a desconfiar pelos resultados. Então, se ele não te falar, tá? Você pode ir para os resultados. Uma outra coisa que pode acontecer também na questão é você já de cara saber se é crossover, porque às vezes ele representa lá, na questão assim, ele está te dando um enunciado, e daqui a pouco ele chega ali e ele vai te dizer, vai pôr assim para você, A grande, B grande,
risquinho, A pequeno, B pequeno. Pronto. Se a representação do problema for assim, você também já, opa, já saquei. Né? Saquei que isso aí, o que, que é? É ligação gênica. Tá? Então, ó, pela expressão ali, você sabe também a maneira dele representar. Certo? Ah, professor, tudo bem, entendi. Mas e esse tal de Morgan? Quem que foi esse cara? Morgan, né? Foi um cientista que bem depois do Darwin, trabalhando com mosquinha, com Drosophila melanogaster, aquela mosquinha da fruta, ele descobriu, né, que existia essa lei de genes estarem no mesmo cromossomo. Vamos ver então um caso. Ó, essas mosquinhas que vocês estão ali vendo é a drosófila, né? A drosófila melanogaster que você tem lá. E ele aqui está te dando duas características, a cor do corpo e o tipo das asas. Então, o P grande significa corpo amarelinho, mais claro, enquanto que o Pzinho significa corpo escuro. O Vzão significa asas normais, asas grandes, essa mosquinha aqui consegue voar. Enquanto que essa aqui, ó, pode ver, nossa, tem uns fragmentos de asa lá, né? Parece que queimou as asas do bichinho, né? É chamadas asas vestigiais. Então, veja que a asa vestigial, ela é recessiva, o corpo escuro é recessivo. O corpo claro é dominante e asas é dominante nessas mosquinhas. O que o Morgan fez a princípio? Ele pegou e cruzou as duas. Quando ele cruza as duas, ele vai ter o quê? Né? Ó, era P grande, V grande, Pzinho, Vzinho. Se fizer todos os possíveis cruzamentos aqui, você chega nesse aqui. Aí ele fez o chamado cruzamento teste. Ele pegou P grande, P pequeno, V grande, V pequeno e cruzou com aquela recessiva de novo. Teoricamente, lá na segunda lei, se a gente fizesse isso, aí a gente ia ter aquela regrinha 9 para 3, para 3, para 1, então 9, 16 e tal, e tal, e tal. No caso do Morgan, quando ele fez esse cruzamento, ele conseguiu chegar lá nos gametinhas iguais na segunda lei, mas os resultados não deram certo. Observe que lá deu 8%, né, daquelas que têm o corpo claro, e asas vestigiais. Ele teve 8,5%, aqui 8,5% também, né? 8,5%, contou o número de mosquinhas que tinha lá, né, na porcentagem, e descobriu que 8,5% tinha o corpo escuro e asa normal, e que 41,5% era igual ao pai, né, ou os pais, tá? E 41,5% é igual, digamos que esse aqui é o pai, né? O pai, esse aqui, a mãe. Então veja que os valores não fecham com a segunda lei. Aí é que o Morgan começou a estudar o negócio para ver, né, o que acontecia. E aí Morgan descobriu que esses genes, né, a cor do corpo, a asa da mosquinha, estavam vinculados, genes no mesmo par de cromossomos. E ele, examinando, descobriu que essa alteração de valores era porque alguns pares de genes faziam o crossing over. Lembra do crossing over? Crossing over é quando trocava pedacinhos lá, né? Dos cromossomos. O crossing over, lembra? É quando você tinha lá aquelas perninhas, né? Você tinha lá isso aqui, vocês vão usar. Ó, A grande e A pequeno. B grande, B pequeno. E o crossing over é quando você fazia aquele pezinho, né? E invertia lá. Do outro lado também invertia. Isso aqui vocês vão ter que saber fazer, tá? Porque no caso dos problemas que nós fizemos ali, você vai ter que saber fazer o crossing over. Vamos fazer um aqui só para a gente ver como é que faz. E ó, vocês vão fazer isso em todos os problemas que envolvem genes vinculados. Então, muito moleza, tá? Ó, eu vou limpar aqui, deixa eu só limpar aqui essa parte, para a gente ver como é que faz. Ó. Então, vamos supor que você tenha montado o teu probleminha e você tenha caído nisso aqui. Então, como é que eu vou fazer, prof, para saber quais são os gametas? Não é o cruzamento, os gametas. Então, esse aqui está cruzando com um indivíduo que seja Azinho, Bzinho, duplo
recessivo, Azinho, Bzinho, tá? Então tá. Então esse aqui é o cruzamento lá que você montou, interpretou o problema, chegou lá e falou, não, agora eu já sei, montei aqui, o que, que eu faço agora? Então você vai saber que existe o crossing over, porque são genes vinculados. Macete, ó, nem é macete, é uma regra. Separe esses carinhas aqui, ó, um pouquinho mais longe que o outro. Então eu vou por aqui, ó, a grande, bem grande, tá vendo? Esse aqui, ó, eu pus ali, tranquilo? Vou pegar esse aqui e vou pôr ele também longinho aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Aqui não aparece os pontinhos, ó. É aqui. Tá, ó. Professor, o que, que você fez? Por enquanto, eu só afastei aqueles 2 cromossomos, tá? Esses cromossomos que eu afastei, agora prestem bem atenção lá por causa das questões de vestibular. Como eles são lá, aqueles originais que tinham lá em cima, eu simplesmente repeti eles embaixo e afastei, eles são chamados de parentais. Então, esse aqui é um parental, esse aqui é um parental. Esses são os parentais, iguaizinhos aos lá de cima, tá vendo? Agora eu vou fazer o crossing over. Então, eu vou pegar o primeiro daqui, ó, e fazer o crossing over com o segundo aqui. O que, que vai aparecer ali? Ó? Vai ficar o indivíduo A grande, B pequeno. Ó, peguei a primeira letrinha que eu tinha aqui, a segunda que eu tenho aqui embaixo. Tranquilo? Esse, como eu fiz a recombinação, ele é chamado de recombinante. Vou fazer agora com o outro lado. O outro lado, ó, eu vou pegar esse azinho aqui e vou juntar com aquele Bzinho. E o que, que eu vou ter? Eu vou ter o segundo recombinante, que é azinho, Bzão. Esse também é o recombinante, né? Então, ó, o que, que eu tenho aqui? O que, que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar os gametas possíveis desse carinha aqui. Os gametas, os espermatozoides que ele vai produzir, são esses que vocês têm aqui embaixo. Moleza, não é moleza? Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz com esse cara aqui, você vai ver que vai dar tudo igual. Pode ver, ó, azinho, Bzinho. Daí eu vou fazer o crossover. Azinho, Bzinho. Se eu fizer o crossover do lado de lá, azinho, Bzinho. E se eu ficar com a ponta de cá, azinho, Bzinho. Então é tudo igual. Se é tudo igual, o que, que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó, uma vez só. Para que, que eu vou fazer 400 vezes a mesma, né? Que se depois vai dar tudo igual. Então põe uma vez só. Tá certo? E agora eu vou fazer o encontro dos gametas, que vocês já sabem, ó, esse com esse com aquele, esse com aquele, esse com aquele. Tudo bem, professor, até aí então é uma coisinha até à toa de fazer. Muito bem. Aí você junta, ó, e aqui você vai ter o A grande, B grande com o Azinho, Bzinho. Aqui você vai ter o A grande, B pequeno com o Azinho, Bzinho. Aqui você vai ter o Azinho, Bzão com o Azinho, Bzinho. Né? Aqui você vai ter o Azinho, Bzinho com o Azinho, Bzinho. Ó, fiz todos os possíveis encontros. Aí, professor, por que, que tinha aquele negócio lá de P e R, os parentais e os recombinantes? Porque os que ficaram no meio, ó, gente, os que ficaram no meio, que vieram dos recombinantes, aqui em cima, é os que fizeram crossing over. Quando o problema aparecer para você, ele vai trazer uma taxa de crossing over. Como vocês têm ali embaixo, ó. Só vou abaixar aqui, depois eu mostro para vocês. Vamos subir melhor. Dá para ver aqui embaixo. Ó. Tá vendo as mosquinhas lá embaixo? Tá vendo que elas estão com valores diferentes aqui? Então veja, esses aqui do meio, ó, esses aqui, ó, tá? São os recombinantes. E os recombinantes são esses que têm os valores menores. Se eu quiser saber a taxa de recombinante aqui nesse probleminha, o que, que eu vou fazer? Eu vou somar. Eu vou somar os recombinantes, aqueles que ficaram no meio. Só eles. Então, 8,5 mais 8,5. Essa é a taxa de recombinação que eu tenho.
quando eu somo os dois no meio, né, eu vou ter a minha taxa de crossing over, porque foram eles que fizeram o crossing over. Os da ponta não fizeram. Os da ponta, né? Veja, eles não fizeram. Veja que o próprio corpinho é igual. Ó, o corpo desse aqui igual a esse. Esse corpozinho aqui igual a esse. As modificações aconteceram aqui no meio. Então, é daqui que vem a taxa de crossing over, como vocês já sabem. Então, muito, muito moleza. Não pode esquecer. Agora, existem alguns detalhes que também a gente não pode esquecer. Então, a taxa de crossing over é quanto cada um daqueles recombinantes fez. O contrário do raciocínio também vale. Se eu te der a taxa de crossing over, divida por 2 e você vai ter lá, né, a taxa de cada um deles. Moleza, simples assim. Então não dá para perder, né, questões que envolvam isso aí, tá? Então, os gametas parentais, aqueles que você vai encontrar sempre em maior quantidade. O interessante também guardar é assim: a taxa de crossing over ela ocorre sempre em menos cromossomos do que os que não fazem crossing over. Então, no teu corpo agora, de uma determinada característica, formação de gametas, a maior parte dos cromossomos homólogos não faz crossing over. Uma parte menor faz crossing over. A gente pode quase que generalizar dizendo assim, ó, menos que 50% dos cromossomos fazem crossing over. Tá? Então, os valores maiores vão sempre estar nos parentais. Entendeu? Um probleminha, tá lá os valores. Opa, esse aqui é um valor grande, esse aqui é pequeno, esse aqui é pequeno, opa, esse aqui é grande. Os dois valores grandes são parentais. Os dois valores pequenos são os recombinantes. Então, para você saber, para você poder montar o probleminha. A taxa de crossing over, vocês já sabem, sempre vai aparecer nos recombinantes, certo? Então, chegou lá, se ele aparecer no probleminha, você já sabe. Tranquilão? Então, aqui ele pergunta, né, qual que é a taxa de crossing over nesse probleminha que nós tínhamos visto lá, né? É só você somar o 8,5 com o 8,5 e você vai ter a taxa de crossing over ali, 17%, né? Então, pode ver, ó, bem menor que 50%. Então, a taxa dos recombinantes, a taxa dos carinha aqui, ó, que fazem crossing over, é 17%. Beleza. Bom, mais alguns dados que podem fazer com que haja uma confusão ali. Né? Quando foi descoberta esse tipo de herança, né, o crossing over, ali, a herança vinculada, descobriu-se também que a taxa de crossing over ela era determinada pela distância dos genes. Se os genes estivessem bem pertinho, quando o cromossomo quebrasse para fazer o crossing over, as chances desses dois ficarem separados era muito pequena, eles estão grudadinhos. Agora, se eles estão longe um do outro, né, quanto mais afastado eles estiverem do cromossomo, maiores são as chances de, na hora do cromossomo quebrar, eles se separarem. E daí é que surgiu essa tal de taxa de crossing over, trocando em miúdos, a distância que um gene está de um outro gene. Não entendi nada, professor, e agora meu padrinho sumiu para mim. Então, ó, e isso aqui é importante, né? Porque isso aqui é a parte teórica ali que às vezes cai e o pessoal erra de graça, coisinha assim à toa, tá? E é bem simples. Imagine que você tenha um pedaço de giz. Lembra do giz? Uma coisa primitiva, que a gente usava naqueles quadros escuro, né, que antigamente tinha na escola, fazia aquele pó, o professor estava lá, né, sempre, né, meio parecendo um fantasma, né, coberto de pó de giz, né? Então os alunos ficavam, é um fantasma, né? Então, o que acontece? Se você pegar um pedaço de giz, tá, e for quebrar o giz no meio, tá, for quebrar ele, tá, as chances do giz quebrar mais ou menos no meio, porque você está fazendo pressão na ponta, na física, mais ou menos no meio, é maior do que você está forçando aqui, né, então, quebrar a pontinha. É mais fácil o giz quebrar no meio do que quebrar na ponta.
É a mesma coisa, ó. Se eu tenho um cromossomo aí, vou encher de letra nele aqui, ó. A, B, uma porção de genes aqui, né? C, D, E, F, né? Uma porção de genzinhos ali. Veja, as chances do A, na hora que quebrar, se separar do F, são muito maiores do que o A se separar do B. Então, a taxa de crossing over também me dá a distância que eu estou entre um gene e outro. Tá, professor, grandes coisas. E daí? E daí que foi por causa disso que hoje nós conseguimos fazer o que a gente chama de mapa gênico. A gente consegue pegar um cromossomo e estimar pela taxa de crossing over aonde que esse genzinho está dentro do cromossomo. E isso é super, hiper importante, porque você vai saber em que região daquele cromossomo o teu gene está. Imagine se você usar a biotecnologia. Eu quero pegar aquela tesourinha química, né, aquelas enzimas de restrição, e cortar um pedacinho do cromossomo que eu preciso. Você tem que saber onde é que o gene está. Senão, como é que você vai cortar? Onde é que você vai cortar o cromossomo se você não sabe onde é o gene que você quer estar? Então, por causa disso, né, hoje consegue-se construir mapas aonde aparecem os cromossomos. Aqui vocês estão vendo um cromossomozinho representado lá, né? E aonde que está o genzinho envolvido com a hanseníase. O genzinho que vai ser alterado ali, né? Para que ocorra essa doença. Então, né, consegue-se fazer ou saber aonde que está dentro do cromossomo que causa isso. Por causa disso também, né, essa parte dessa matéria ensina a gente a fazer o mapinha gênico, que daqui a pouco nós vamos mostrar. Mas aí ele é bem moleza também, tá? O mapa dos cromossomos, vocês vão ter que fazer. Um probleminha, ó, vamos fazer sempre juntos, tá? Agora a gente faz alguns juntos ali para ver como é que funciona. Então diz assim, se a taxa de crossing over que ocorre entre dois determinados genes reflete a maior ou menor distância entre eles no cruzamento, convencionou-se que não, isso não é um problema, mas 1%, vamos ver o problema. 1% é igual a uma distância entre um gene e outro. Como ninguém tinha feito isso antes, o Morgan, que era um cara muito assim, modesto, né? Ele falou, nossa, inventei aqui um negócio aqui para medir a distância dos genes. Que legal, né? Como é que é? É aquela porcentagem ali de crossover. Como é que é o nome dela? Morganídeo. Então, o cara usou o nome dele para medida, mas tudo bem. Né? Não, na verdade, não foi ele que usou. Tá? Em homenagem a ele que foi dado, né, o nome Morganídeo, a distância entre dois genes. 1%, a menor distância. Um morganídeo. E a partir dali, 2, 3, 4, né? E aí vai aumentando a distância. Você usa esse 1% ou decimais, né, para você saber, né, a distância lá. Um exemplo, veja lá. Um indivíduo azulazinho, besomezinho, né, em meiose, que esse híbrido tenha produzido 1000 gametas. Nossa, imagine, né? É um peixe, só pelo número de gametas. Eu vou representar esses gametas aqui. Então, o que pode acontecer? Se os genes não estiverem ligados, segundo a lei de Mendel, olha o que vai acontecer. Todos eles aqui vão ter mais ou menos tem, né, a mesma quantidade, 250 desse, 250 desse, né? Por quê? Porque você pegou 1000 e dividiu pelos 4 gametas diferentes que esse cara poderia produzir. Então, foi assim. Como eram 1000, dividiu-se por 4 ali. Já quando você tem a ligação gênica, você está aqui, nesse caso. E aí aparece um nominho chamado de cis, um nominho chamado de trans, que a gente tem que saber também. No caso do cis, significa que 2 letras grandes vão ficar de um lado, 2 letras pequenininhas vão ficar do outro. No caso do trans, uma letrinha grande vai ficar de um lado, outra letrinha grande vai ficar do outro. Não entendi, teacher, não entendi aí o que você fez. Então, observe lá, o que você já sabe.
né? Ah, professor, eu sei que os da ponta, aqueles que são os parentais, eles sempre têm número maior do que aqueles recombinantes. Muito bem, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Então, AB são 350, esse aqui é um parental. Ó, esse aqui também, ó, é um parental. Isso aí é um P, tá? Só que para dizer aqui é complicado. Parental, e esses aqui, ó, com número menores, são os recombinantes. Tá? Então, os de menores números são os recombinantes. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar bem bonitinho. A, B, ó, são 350. Então, eu sei que é, ó, A grande, B grande aqui do lado. Tá? Pega o menorzinho que você tem aqui, os da letra pequenininha, né? O segundo que tenha a maior quantidade, mesma coisa. E você vai pôr aqui, ó, esse aqui, ó, Azinho, Bzinho, ok? Ó, duas letras grandes do lado, duas letras pequenas do outro, a gente chama essa disposição dos genes como sendo cis. Já se você pegar aqui, ó, e olhar, você vai ver que os do meio aqui, ó, é que tem o maior número. Então, esses agora são os parentais, porque esses têm o maior número. E esse aqui seriam os recombinantes, como exemplo, né? Agora, ó, se eu pego os pais, eu tenho aqui, ó, A grande e B pequeno. Então, eu vou fazer essa representação aqui. Nossa. Vou fazer essa representação aqui, ó. A grande, B pequeno. E lá do outro lado, ó, tá? Eu vou ter esse segundo recombinante aqui, ó, que é Azinho, a letra, né? Azinho, Bzão. Tá vendo como ele é diferente? Ó? Ficou uma letra grande para o lado de cá, uma letra grande para o lado de cá. Então, ele é chamado de trans. Então, cis e trans. Opa, cis e trans, só para lembrar. Então, se o problema diz, o indivíduo que tem determinado par de genes na forma trans. Opa, já sei, trans. Uma letra grande aqui, uma outra grande do outro lado. Mas poderia ser invertido, teacher. Poderia ser aqui, né, no lugar do A grande aqui, né, aqui nesse lugar aqui, o A pequenininho. Poderia, se você pusesse depois, né, o B grande aqui. Pode, né? Ficaria só de ponta cabeça. Seria trans do mesmo jeito. Não entendi. Assim, eu ia fazer aqui, ia pôr o Azinho aqui, e o Azão aqui só está invertido. Colocaria o Bzão aqui, Bzinho aqui. Também seria trans, né? Tem muito o que fazer. Ele vai mostrar para você aqui, agora em cima dos meus riscos, aqui, né, a posição cis e trans. Então ela pode ficar de pezinho, pode ficar assim deitadinho, né? Não tem problema. Você vai usar para resolver os problemas de qualquer forma. Tranquilo? Beleza? Então ali você tem cis e trans, que muitas vezes é usado para você saber os genitores, como é que são os pais, né? Então vamos pôr o quadrinho ali só para a gente ter uma ideia, ó. Vamos supor que apareça uma coisa bem simples, uma questão assim daquelas bem moleza, né? Dentro do vestibular, em que ele te dá assim, um indivíduo que seja A grande, B pequeno, A pequeno, B grande, tá? Esse é o carinha, esse é o indivíduozinho lá, ok? Veja, essa forma é a forma trans. Então veja o que vai acontecer. O primeiro gameta vai ser A grande B pequeno, tá? E esse aqui, ó, o outro parental, vai ser A pequeno B grande. Diferente daqueles que vão fazer crossing, que vão ficar aqui no meio, que vão ser A grande B grande, e o outro A pequeno B pequeno. Veja que isso é diferente se eu colocar as duas letras do mesmo lado. A grande B grande, A pequeno B pequeno. Eu teria, ó, A grande B grande, A pequeno B pequeno. Crossing. A grande, B pequeno, crossing. A pequeno, ou melhor, A grande. Eu estou fazendo da esquerda para dar certo. A pequeno, B grande. Tá? Então, ó, veja que vai mudar os valores. Se eu tivesse, ó, aqui seria um valor pequeno, aqui seria um valor pequeno. Agora, aqui está um valor pequeno e aqui um valor pequeno.
Então, preste atenção na hora de fazer os exercícios, se está na posição cis ou se está na posição trans, né? Para você poder conseguir fazer os probleminhas lá sem maiores consequências. Mapinha genético, também muito moleza, muito facinho, ninguém vai perder questão no vestibular por causa disso, né? Quando ele pede para você fazer um mapa genético, você tem que lembrar que a distância entre os genes é as unidades de recombinação, os morganídeos, a taxa de crossover que ele vai dar para vocês. Só que ele vai aparecer assim, ó, ele vai te dar várias. Então ele te dá aqui, ó, A, B, C e D, né? E no A, B, C e D, ele vai te dar os valores aqui, ó, 45, 5, 20, 20, blá, blá, blá. E você tem que fazer um mapinha. Ele vai pedir para você fazer um mapinha. Ele vai perguntar assim, ó, qual é a sequência das letrinhas, que não é essa aqui, tá? Até pode ser, mas não é essa. Essa aqui são só os genes que você está trabalhando. Podia ser A, D, C, B, né? A ordem das letrinhas vai ser dado pela taxa que você está vendo aqui. Essa taxa que você está vendo embaixo que vai te dar a diferença, a distância, né, entre os genes, e você vai construir o mapinha. Moleza. Professor, como é que faz? Eu não me lembro mais. Moleza. Olha que moleza que é. Usando o macetinho do Prof. Strubino, você nunca vai errar. Então, primeira coisa, olhe os valores aqui e veja qual é o maior valor. O maior valor que vocês estão vendo ali é 45%. Ora, meus queridos, se 45 é a maior distância, significa que o A e B é os que estão mais longe. Então você faria assim, ó, você faria um risco, tá? E você colocaria, ó, o A bem longe do B. Por quê? Porque a distância deles é de 45. Então eu até poria aqui, ó. Então, ó, eu vou fazendo aqui, depois eu mostro para vocês aí. Então, ó, a maior distância entre A e B, que ele estava falando lá, é de 45%. Então eu faço um risquinho aqui e ponho lá o A e o B e ponho aqui, né, para mim saber, ó, tá? Não tenho preguiça, ponho lá 45, certo? Outra distância que eu tenho agora, a maior distância fora essa que eu já pus. Então essa aqui eu já pus. A outra maior distância que eu tenho é essa aqui, ó, entre o A e o D, que é 40. Ora, se o A e o D é 40, então vamos pôr lá no nosso quadrinho também. E eu vou pegar entre o A e o D 40. Então o A está aqui. Se daqui até aqui tem 45, eu vou mais ou menos calcular as olhos, né? E eu vou calcular que até aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, né, 40. Então, ó, daqui ali eu vou ter 40. Pronto, já montei uma parte do mapinha ali. Vamos ver a outra. Então, essa aqui também já foi. A outra maior distância que eu tenho agora é o C e o B. Eu tenho o B já no meu quadrinho, né, que eu já pus. Então, o CB é 25. Então, venho no meu quadrinho de novo. Entre o B entre o C e o B, ó, o B está aqui, vai ser 25. Então, mais ou menos, gente, sempre é olho, né? Você não precisa estar com uma reguinha lá fazendo, né? Vai a olho mesmo. Entre C e B era 25. Então, o C aqui que é 45, né? Então, 20 seria mais ou menos o meio, um pouquinho deslocado aqui, tá? Seria mais ou menos a metade, 40. Vamos fazer aqui, ó. Daqui até mais ou menos aqui, seria 25, tá? Que seria a distância entre, esqueci de novo, entre o C e o B. Então, agora aqui eu já tenho o C. Como agora já usei essa, né? Vamos lá de novo, tá? Já usei essa aqui também. Agora falta só fazer esses pequenininhos que você tem aqui, ó. B e D é 5%. Só vamos ver se está dando certo. B e D é 5%. Ó. B e D tem que ser 5%. Tá? Então, ó, se esse aqui está a 40, tá? Esse aqui está a 45, realmente o espaço aqui, ó,
O espaço aqui é de 5% mesmo. Então, ó, bateu o númerozinho. Vamos ver o que faltou. Lembra que eu já tenho todas as letras, mas vamos conferir. Entre A e C é 20, entre C e D é 20. Então, entre A e C. Vamos lá, entre A e C. A e C é 20, né? Então, A e C aqui, você está aqui, 25 desse, era 45. Realmente, entre A e C é 20, fechou. E o último ali, que era entre C e D, também é 20. Entre C e o D, 40, né? Ele está no meio, é 20. Bateu. Pronto. A sequência de letrinhas do meu mapa gênico seria esse aqui, ó. A, C, D e B. Ele vai perguntar para você dizer, você vai dizer, resposta certa. A, C, D e B. Pronto, marca ali e vai para a galera. Quer dizer, uma coisa muito, muito moleza. Não dá para errar, gente, né? Então, só vai ficar riscadinho ali, ó. Mas, olha lá, ele vai fazer agora para vocês ali, ó. A mesma coisa que nós fizemos lá, ó, tá certo? Moleza. Pegue o maior, pegue o menos. Isso aqui poderia estar ao contrário também, tá? Veja lá, deixa eu só mostrar uma outra coisa para vocês que pode aparecer no vestibular e vocês errarem. Eu falei para vocês que a resposta era essa aqui, tá? Mas pode estar numa alternativa assim, ó. B, D, C e A. É a mesma coisa, tá vendo? Os dois são iguais. Só que ele está invertido, porque eu não sei se ele está assim realmente ou se ele está ao contrário. Então, essa aqui, ó, também seria válido, tá? Essa resposta aqui ou essa aqui, ó, estaria certa. E tem muita gente que vai chegar nessa conclusão aqui, ó, e na alternativa vai estar essa. E o cara não sabe que o inverso também dá. E ele não tem a resposta certa. E vai estar lá a alternativa. Nenhuma das hipóteses, nenhuma das alternativas anteriores. E o cara acha que é essa. Né? Ele já tinha feito, ó, tudo certinho, só que errou porque esquece que pode estar ao contrário também. Não é moleza isso? Disposição, tá? Grande abraço, bom final de semana para vocês. Até. Beleza? Até mais, queridos.